Oi, eu sou Guta Cavalcante e você está no canal Doramas, Gatos e tudo mais. E hoje vamos dar continuidade ao resumo de Pergunte às Estrelas. Que sofrimento! Se você está acompanhando os resumos, sabe que eu assisti os 2 primeiros e quase desisti. Mas resolvi dar uma chance e ele começou a ficar divertido. Além de ter uma premissa original com relação à ambientação e abordagem de alguns temas. E até o episódio passado, eu estava gostando, apesar de não conseguir achar a química do casal principal e nem a do segundo casal. Bem, mesmo assim, vamos ver o que aconteceu nos episódios 11 e 12. E vou ser muito sincera, eu nesse exato momento estou odiando. Só não desisto porque depois do terceiro eu me recuso a abandonar um dorama. Ainda mais se eu me propus a fazer um resumo da obra. Então é questão de honra. Vou até o final, vou continuar fazendo os resumos semanalmente, mesmo que o dorama esteja uma porcaria. Antes de começarmos o vídeo propriamente dito, quero agradecer mais uma vez a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável por todas as edições aqui do canal. E agora, vamos falar sobre o que aconteceu nesses 2 últimos episódios tão traumatizantes de Pergunte às Estrelas. O 11º episódio começa com Eve chegando em sua casa após receber alta. E é um lugar um tanto deprimente, na verdade. Ao chegar, ela pega a correspondência acumulada e encontra uma carta do Centro Nacional pelos Direitos das Crianças, informando que infelizmente não conseguiram informações sobre os seus pais biológicos. E dessa forma, descobrimos que na noite de Natal de 1988, a pequena bebê Eve foi abandonada dentro de um táxi e não existem evidências de que seus pais tenham procurado por ela posteriormente. Ou seja, para mim esse é um típico começo feito sob medida para me fazer simpatizar mais com a protagonista, que agora tem um passado triste. Foi uma criança encontrada em um táxi e que mais tarde teve a sorte de ser adotada por um astronauta, mas que sempre teve o desejo de descobrir quem são seus pais biológicos. Estou quase chorando. Só que não. Para isso funcionar comigo, tem que ser um pouquinho mais orgânico, digamos assim. Então, vemos que Gong Ryong também teve alta e está passando a noite na casa de suas tias, que lhe contam como ficaram tão preocupadas com ele no espaço que até causaram acidentalmente um pequeno incêndio no restaurante que possuem. E só não foi pior porque Go-un apareceu na hora e as ajudou. E a moça até teve uma queimadura no braço fazendo isso. Então, a tia que acompanhou o salvamento dele bate nele e diz que se ele dormir com mais alguém que não seja Go-un, ela vai matá-lo. As outras tias ficam confusas porque não sabem bem o que está acontecendo, mas elas também gostam muito da Go-un. Então, temos o complemento da cena final do episódio passado, com Ryong chocado com a decisão de Eve de querer ignorar tudo o que aconteceu entre eles, justamente agora que eles estão de volta à Terra e podem viver tudo o que planejaram. E quando ele pergunta se ela tem vergonha do que fizeram, ela responde que sim e que foi apenas sexo casual. Dias depois, Eve se consulta com o Dr. John, o amigo de Gong Ryong, e ele verifica os exames dela e acha bem curioso que ela está apresentando sintomas de gravidez. É óbvio que isso iria acontecer, né? Mas acredita que isso esteja sendo causado pela readaptação à gravidade. Então, vemos que Go-un anda sofrendo muito e chora com frequência pensando em Gong Ryong. E que Kang-soo também está muito triste por causa de Go-un. Temos até um flashback nos mostrando como eles se conheceram e a primeira conversa que tiveram. É uma cena fofinha, com o óbvio intuito de fazer com que torçamos por esse casal. Mas me desculpem, não consigo shippar esses dois de maneira nenhuma. Sério, custava muito chamar um ator como Lee So-hyuk ou Min Ha-jun, sei lá, alguém que fosse apaixonante só de olhar e que justificasse que a Go-un se sentisse irresistivelmente atraída por ele, mesmo ele tendo essa personalidade lixo, arrogante e difícil. Claro que em algum momento o roteiro vai nos mostrar que no fundo ele tem bons motivos para ser assim. Uma infância difícil, com pais ausentes talvez, e que ele criou essa persona para se defender da crueldade do mundo, sei lá. Mas pode apostar que vai ter uma justificativa. Mas para mim, escolher um ator errado e nada do que façam vai me convencer do contrário. No centro de comando, continuam as investigações sobre o que aconteceu na estação espacial. E revendo as imagens da comandante Eve e de Gong Ryong, todos começam a desconfiar de que algo mais íntimo tenha acontecido entre os dois. Eve finalmente se encontra com Dong-ha e ele pede a ela que descanse mais um pouco, já que está previsto que ela volte para o espaço em 15 dias. Ele sugere que ela vá para Houston com ele por 1 ano ou 2 e só depois volte à ativa. Ela diz que isso faria parecer que ela está fugindo do trabalho. E, ademais, ela não vai ficar com ele. Um homem que arriscou a vida para salvá-la. Ela até
tenta convencê-lo a ficar com a chefe Kang, que é incrível, e nisso eu concordo com ela. E diz que ele é alguém que ela admira e que é como se fosse um herói para ela. Como ele não quer ser o herói ou o cara que ela admira, ela diz que então não resta outra alternativa a não ser se tornarem inimigos mortais. Exagerada nada essa moça. Agora vem cá, se ela não ia nem tentar levar em frente seu relacionamento com Dong-ha, então por que ela terminou tudo com Gong Ryong? Bom, eu não sei. E você tem algum palpite? Enfim, chefe Kang se reúne com Gong Ryong e Eve e pede que eles escrevam separadamente um relatório sobre os acontecimentos na estação espacial. E o comportamento deles nessa cena é, no mínimo, bem infantil. E quando cada um já está em sua casa, ambos têm dificuldade sobre o que e como escrever. Claro que eles vão ter que omitir alguns fatos importantes, mas como fazer isso? Tem mais uma cena com Kang-soo e Go-eun só para mostrar o quanto ele conhece ela bem, mas continua sem funcionar para mim. Já desisti, não vai funcionar mesmo. E temos a cena em que todos, astronautas e pessoal do centro espacial, estão no restaurante das tias. Gong Ryong, obviamente, já bebeu um bocado, mas está bancando o bom anfitrião e indo de mesa em mesa. Entre algumas conversas amenas e amigáveis e outras nem tanto, ele finalmente para na mesa onde estão Eve, Dong-ha e Chef Kang. Por quê? Tanto faz. Aqui eu já parei de me importar mesmo. No fim, Gong Ryong e Dong-ha discutem e Gong Ryong até faz um discurso defendendo a honra da comandante Eve, que eu acho que era para ser emocionante, sei lá. Mas que coisa mais esquisita. Tem até um momento em que ele diz que quando ela foi salvá-lo, ela se parecia com uma Mulher Maravilha sexy. Sério? Quem foi que escreveu isso, por favor? Então, Dong-ha soca Gong Ryong. Muito obrigada, Dong-ha. Só essa cena de confraternização dura penosos 10 minutos. Então, após a confusão, Gong Ryong vai para casa e ao chegar lá encontra Eve esperando por ele. Ela diz que eles deveriam ir para a agência espacial escrever o relatório juntos para tirarem as dúvidas. Ele diz que se ela quer escrever junto com ele, deve entrar na casa dele. Aí ela reclama um pouquinho, mas entra. Aí não gosta de uma coisa que ele diz e sai. Aí ela volta. Eles trocam algumas frasezinhas que era para criar um clima, mas aí eu já estava muito sem paciência, confesso. E então eles se beijam e ela, obviamente, vai passar a noite com ele. Mas aí a campainha toca. E então nós vemos Go-eun na porta, do lado de fora, segurando uma caixinha com a tartaruguinha do Gong Ryong, da qual ela cuidou enquanto ele estava no espaço. Tão revoltante. Bom, e aí acaba. No apartamento de Gong Ryong, ele abre a porta para Go-eun, que entra e se depara com Eve. Go-eun não tem dificuldade para entender o que está acontecendo e chama Eve para beber e ter uma conversa. As duas vão para um bar e após um longo silêncio e um diálogo meio sem pé nem cabeça, Go-eun acaba sugerindo que elas bebam muito e quem beber mais fica com Gong Ryong. Faz sentido? Claro que não. Mas eu acho que o roteirista tirou férias e deixou um estagiário que não queria estar ali no seu lugar. Eu acredito que essa seja uma possibilidade bastante plausível se considerarmos os rumos que o dorama tem tomado, ou a falta de. Quando elas já estão completamente bêbadas, voltam ao apartamento de Gong Ryong e ocupam a cama dele para dormir. E a ele só resta dormir no sofá. Ryong e Eve entregam seus relatórios no dia seguinte a Chef Kang. E quando Gong Ryong sai da sala, Chef Kang diz para Eve se manter afastada dele para não arruinar a sua própria carreira. Eve diz que fará isso, mas obviamente ela está mentindo. Então, Eve vai ao restaurante das tias de Gong Ryong a convite delas, que pretendem pressioná-la a ponto de fazê-la desistir de qualquer interesse que tenha nele, já que elas estão muito chateadas desde que descobriram que Ryong anda se engraçando pela comandante. A única coisa realmente importante nessa cena é que, quando perguntada a respeito de seus pais, Eve conta sua história triste e, pelo olhar da tia principal, fica claro que ela reconheceu a história e deve ser a verdadeira mãe da comandante. Depois do jantar, Gong Ryong acompanha a Eve ao ponto de ônibus. E então temos um dos mais esquisitos diálogos que eu já vi na minha vida. Talvez o pior. Começa com Eve dizendo que tem medo de que descubram no trabalho que ela é a rata. Afinal, ela fez coisinhas no espaço que deveriam ter sido feitas pelos ratinhos que foram levados para lá com esse intuito. Então, Gong Ryong pergunta a ela se ela, abre aspas, se arrepende de ser a primeira mamífera a acasalar, fecha aspas. Que raio de pergunta é essa? Por fim, ele ainda diz, abre aspas novamente, fui bom, não fui? Sou um mamífero maravilhoso, não sou? Fecha aspas. Sério,
Quem escreveu isso? Que raios de texto lixo é esse? Tudo bem, eu não duvido da maravilhosidade do Lee Min-ho, mas sei lá, né? Que conversa mais sem noção. No outro dia, temos uma cena de 5 minutos de Eve e Ryong sendo namorados e fazendo coisas de namorados, como passear, beber e falar bobagens. Depois vem uma sequência até legalzinha do Kang-soo indo procurar o CEO malvadão para convencê-lo a não retirar seus investimentos do banco de sua família, atitude tomada pelo CEO malvadão depois de Kang-soo falhar em sua missão. Então, Kang-soo conta ao CEO que ele está sendo enganado pelo Ryong, que na verdade o Gong Ryong está apaixonado por outra mulher e não quer mais ficar com algum. O CEO malvadão fica chocado com essa informação e manda um de seus empregados ir buscar Gong Ryong. Quando este chega, é confrontado pelo CEO e está quase admitindo a verdade, o que faria com que ele realmente tivesse a sua carreira destruída. Mas nesse momento, Go-eun chega mais uma vez para salvá-lo. Ela enfrenta seu pai e diz que Kang-soo está mentindo só para prejudicar Ryong e atrapalhar a relação dos dois. E entre meias verdades e mentiras completas, ela faz uma longa defesa de Gong Ryong diante de um Kang-soo absolutamente indignado. E essa parte até que começou bem, mas é mais longa do que necessário e acaba com uma luta bem ridícula entre Kang-soo e Gong Ryong no estacionamento. Essa luta foi bem menos divertida do que a que eles tiveram no hospital. No centro espacial, as investigações continuam. E após uma das reuniões, Dong-ha, que agora quer voltar para o espaço com Eve, diz que ela nem precisa voltar para ele, mas que deve haver um motivo para todos serem contra ela ficar com o turista. Ela então argumenta que retornará ao espaço em breve, o que torna cada segundo valioso e ela não quer desperdiçar esses momentos. Então, Eve vai encontrar Gong Ryong. Está chovendo e ele vai ao encontro dela com um guarda-chuva, clichê favorito de 9 entre 10 pessoas dorameiras. O que eles nem imaginam é que a chefe Kang passava de carro por ali e presencia essa cena tão romântica. Na verdade, a chefe Kang e um outro funcionário estavam voltando ao centro espacial para continuar investigando as imagens recuperadas lá da estação. E ela acaba percebendo que havia outra incubadora no módulo de observação e que esta continuava ligada em um momento em que deveria estar desativada. Assim, ela passa a acreditar que Gong Ryong e Kang-soo são cúmplices. E aí, nesse momento, ela chama os dois para confirmar essa sua teoria. Eles ficam surpresos com essa acusação e o episódio finalmente acaba. E foi isso que aconteceu nos episódios mais recentes dessa obra que até agora não disse a que veio. Eu tentei, mas admito que já desisti de gostar disso. E dá até uma certa tristeza ver um elenco tão bom quanto esse ser desperdiçado com esse acúmulo de falas estranhas e uma história que não cativa. Mas essa é só a minha opinião. Se você estiver gostando, tudo certo, bom para você. Só me conta nos comentários o que é que você está vendo de bom nisso. De repente, você viu alguma coisa que me passou despercebida, quem sabe. Mas é isso. Se você ficou comigo até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com outras pessoas dorameiras resilientes como eu e se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Na descrição deixo mais informações sobre Pergunte às Estrelas e meu link Amazon, que de repente pode te ajudar nas suas futuras compras. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!